Hans Jonas, entende a relação entre gnosticismo, niilismo e existencialismo, um texto clássico, penúltimo texto do Princípio Vida. Esse é um texto clássico, assim, que, por sua vez, mudou muito do que eu pensava sobre muita coisa, sobretudo sobre Heidegger e sobre Sartre. As menções de Heidegger não são tão boas dele, mas o que ele fala de Sartre assim, é impressionante. E como que o esquema do pensamento moderno é o mesmo esquema gnóstico. E ainda com subterfúgios que ocultam essa base extremamente problemática, né, de uma literatura muito polissêmica dos séculos II e III da nossa era. Por fim, eu vou tentar mostrar quais são os elementos da ideia ionesiana de Deus que necessariamente parte de uma perversão do princípio gnóstico e que colocam o problema de Deus à luz de uma responsabilidade ilimitada no plano ético. Na verdade, uma decisão humana, isso que eu vou tentar mostrar aqui, ela inscreve uma configuração na eternidade que Deus é. A clássica ideia de que ele perverte o princípio do livro da vida, que está muito clássico na cabalística judaica, e ele mostra que um ato ético é um ato onde você inscreve em Deus o modo de ser do próprio Deus, que leva o peso da eternidade na fugacidade da decisão de cada instante. Então, eu vou tentar mostrar essa virada ética do pensamento teológico do Hans Jonas. Então, primeira questão é se perguntar quais são os principais elementos do gnosticismo. Por que isso atrai tanto ao Hans Jonas? Por que ele realmente vai a uma literatura extremamente problemática? E todos concordam em dizer que ele é o maior nome das pesquisas sobre gnosticismo, sei lá, nos últimos 100 anos. Ainda que você tenha muita gente boa pesquisando isso hoje, muita gente da França, da Alemanha, da Espanha e da Argentina, por vivo aqui na América Latina. Por mais que você tenha muita gente grande pesquisando, a maior referência é a obra do Hans Jonas. Na época do Hans Jonas, só para vocês terem noção, o texto dele é de 34, se não me engano, 34, a tese doutoral dele, orientada pelo teólogo Rudolf Bultmann e com participação do Heidegger. O Bultmann se interessava muito, mas muito pela literatura gnóstica. Eu vou citar um texto do Bultmann aqui. O Bultmann ele achava que o gnosticismo aparece antes das comunidades cristãs do que se tornou o cristianismo oficial. Mas ele ganha voz na literatura do século II, e você sabe que ele existe antes do século II por meio do Evangelho de João, que é um evangelho que só existe pela oposição que ele tem aos gnósticos. Então, toda a linguagem do Evangelho de João, como de muitas cartas paulinas, muita linguagem, por exemplo, homem exterior, homem interior, espírito da verdade, tudo isso é expressão gnóstica. O Hans Jonas estuda com Bultmann, faz parte de um grupo de leitura dos evangelhos diretamente do grego, como Hans Jonas, com Bultmann, chamado Greca, que o Gadamer participou, e o Heidegger às vezes fazia exegese junto com Bultmann. O Hans Jonas aprende do Bultmann que você tem que reler de alguma maneira os gnósticos, levando em consideração uma atmosfera que é pré-linguística, que o pensamento essencial do Heidegger vai chamar de pré-predicativo. Ou seja, há um momento de uma configuração existencial por meio da qual a significatividade de uma certa linguagem ganha força e estruturação. Então você consegue de alguma forma entrar na literatura paulina, entrar na literatura joanina e ver exatamente na maneira como os textos da Bíblia canônica, do Segundo Testamento canônico da tradição cristã, como é que eles estão jogando com elementos gnósticos, qual é a significatividade daquilo contra o qual se posiciona um texto bíblico, um texto de João, as cartas paulinas, e mais quando essa atmosfera gnóstica ganha concreção nos textos do século II, século III e século IV, o gnosticismo tardio, por exemplo, do maniqueísmo, como é que essa atmosfera que está presente no cristianismo primitivo ganha voz ali? Então, isso o Bultmann levanta. Na época do Bultmann, o maior nome da pesquisa mundialmente reconhecido era um camarada chamado Adolf Harnack. Escreveu uma história do dogma, e nessa história do dogma tem uma parte inteira sobre o gnosticismo,
que é muito respeitado ainda hoje, onde ele define o gnosticismo como a helenização da fé judaica por meio da fé cristã. Essa ideia da helenização. Então, porque ele notou rapidamente que a gnose, ela trabalhava com pressupostos medioplatônicos. Tanto é assim que uma das principais fontes da crítica ionasiana, ou da reconstrução ionasiana do pensamento gnóstico, é Plotino. E o Plotino, como neoplatônico, e como, de certa maneira, fiel a certos pressupostos platônicos, ele vê que exatamente o platonismo está sendo usado contrário às suas finalidades. Quem lê o Timeu e quem vê toda a literatura gnóstica que arrebenta os astros, é isso que o Plotino vê, nota que a ideia dos astros sempre foi conjugada no pensamento clássico platônico e médio platônico e neoplatônico com alguma experiência de algum tipo de divindade. Então a ideia de que os astros eles têm como correlato presença de divindade. Quando ele vê que os gnósticos usam arcabouços platônicos para mostrar o caráter, entre aspas, demoníaco dos astros, o Plotino pega pesado. Então, isso já aparece na literatura paulina, joanina, está ali, sabe, tem cheiro ali. E com a relação que ele tem com Bultmann, e com a orientação da tese doutoral dele, pelo Bultmann, ele, de alguma maneira, tenta reler os textos sobre a influência da obra do Harnack, de um cara chamado Bossuet, muito conhecido também sobre a leitura dos gnósticos, mas ele tenta fazer o seguinte: vamos encontrar o horizonte existencial por meio do qual o pensamento imagético com bases platônicas no gnosticismo fez sentido para muitos. Muitos esses que você pega todos os grandes autores da patrística inicial, todos têm algum texto contra os gnósticos. Por exemplo, os que ele pesquisa. Irineu de Leão. Está traduzido, contra os hereges, está aqui pela Paula. Toda a primeira grande parte é um manual apologético contra os gnósticos. Quer dizer, o cara parou, mas ficou muito tempo. E o Ionas pega as passagens que ele cita, que ele é a principal fonte, antes do Código Nag Hammadi, dos gnósticos. Você tem Tertuliano, autor do século III, que o Ionas usa, extremamente importante. Você tem Plotino, né, no caso, né, já no início assim, da era cristã, você tem Proclo, sabe? Para aí, toda a tradição cristã anti-maniqueísta, o maniqueísmo é um tipo de gnosticismo, depende exatamente das bases do gnosticismo inicial, dos primeiros séculos. Toda a grande obra de Santo Agostinho, do início ao fim, toda a tematização do problema do mal, pressupõe um horizonte gnóstico de compreensão do problema da matéria, não só da matéria, como dos princípios divinos, maus, de constituição da matéria e da corporeidade humana, e assim por diante. Ora, ele não está interessado nisso, ele está interessado em saber o seguinte: qual é a condição de possibilidade existencial de algo como o gnosticismo? Ele usa o pensamento da analítica existencial heideggeriana, que já está infiltrado no pensamento do Rudolf Bultmann, para ler filosófico-teologicamente essa obra, os textos gnósticos. E ele vai chegar a alguns resultados. Vou citar o primeiro. Passagem dele, próprio Ionas. O traço comum que importa realçar no gnosticismo é o clima radicalmente dualista em que se baseia a atitude gnóstica como um todo e que perpassa unificadamente suas diferentes manifestações, mais ou menos sistemáticas. As doutrinas dualistas se articulam sobre esta base primordialmente humana. Então você tem essa é a tese do Ionas, todos os dualismos gnósticos têm como condição de possibilidade uma base humana. A ideia de uma configuração de um modo existencial de ser, onde os dualismos ganham vitalidade. Então você tem uma espécie de genealogia existencial dos dualismos gnósticos. E apaixonadamente vivida de uma experiência do eu e do mundo. Então, os dualismos gnósticos têm uma base existencial que se remete o eu na articulação com o mundo.
in der Welt sein, a expressão heideggeriana que ele usa, a experiência do ser no mundo. Você tem o ser no mundo como condição de possibilidade dos dualismos gnósticos. Depois, existe um dualismo entre ser humano e mundo, paralelamente a este dualismo, entre mundo e Deus. Homem, mundo, mundo e Deus. Trata-se de um dualismo não de grandezas complementares, mas sim de grandezas contrárias. Vou tentar mostrar onde isso está.